Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos um ótimo dia, um excelente dia. Nós vamos iniciar aqui com as nossas orientações dos nossos trabalhos, aliás, do nosso trabalho de história, tá? Uma atividade extra que eu estou enviando para vocês, ok? Então, eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar aqui com a nossa agenda, tá? Então, no trabalho de história, turma, vocês vão pesquisar imagens de fontes históricas e classificar cada uma dessas fontes, tá? Explicando cada uma delas, ok? E a atividade extra é na página 38 do livro de reforço de vocês, ok? Então, nós vamos iniciar aqui lembrando que são fontes históricas, tá? As fontes históricas, como nós vimos, são as marcas da história, ou seja, é tudo aquilo que por ter sido produzido, né, pelos seres humanos ou por trazer vestígio de suas ações, interferências, pode nos proporcionar um acesso para reconstruir, né, fatos do passado, né, para construir o passado cronologicamente, ok? Então, é importante também aqui ressaltar para vocês, né, algumas dessas fontes, tá? Que são as fontes visuais, que são as pinturas, gravuras, filmes, né? As fontes materiais, que são vestígios de civilizações passadas, né? Como nós vimos algumas imagens, ok? Em vídeos passados, como martelo, faca, as facas artesanais, esculturas, tá? E as fontes escritas, tá? São através de mapas, de documentos, né, utilizados no passado. Temos as fontes orais, né, a fonte oral, né, onde nós vamos ter as entrevistas, conversas, histórias do passado passando de geração para geração e várias outras em que vocês vão pesquisar, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão elaborar esse cartaz. Primeiramente, vocês vão pesquisar fontes, né? As que vocês já sabem e outras, né? Que vocês conseguirem também, ok? Vocês vão classificar, tá? Essas fontes, vão explicar apresentando isso em um vídeo, ok? Então, depois que vocês elaborarem um cartaz de vocês, tá? Com as fontes em que vocês encontraram, vocês podem usar imagens, tá? Vocês vão estar classificando, tá? Dizendo que fonte é essa, tá? E vão estar gravando esse vídeo e enviando para o meu contato, ok? Então, as fontes históricas nós já vimos bastante em conteúdos e vídeos passados. Vocês vão pesquisar e elaborar esse cartaz, ok? Na atividade extra de hoje, tá, turma? Nós temos a Terra, o planeta em que vivemos, tá? Nós vimos há pouco, né, em um vídeo, uma aula anterior, tá? E a Terra, nós sabemos que é o terceiro planeta, né, a contar do Sol. A sua forma é praticamente esférica, né, com uma deformaçãozinha por causa uma deformação achatada, como eu mostrei num vídeo anterior, tá? Que causa nesse achatamento nos polos, ok? Até onde se sabe, o planeta em que vivemos é o único do nosso planeta, né, do sistema solar, em condições de abrigar vida na forma como conhecemos. Eu disse para vocês as condições favoráveis, né? Água, luz, calor, tá? Essa questão do ar, né? Que nós temos, e tudo isso são condições favoráveis para o desenvolvimento da vida, como nós vimos na aula anterior, tá? E nós vimos também que a Terra ela não é plana, né? Como muitos achavam, né, em séculos passados, eles acreditavam que fosse plana, tá? Mas depois do conhecimento científico, né, de satélites que foram criados pelo homem, né, e lançados no espaço, viram que não era dessa forma, tá? A Terra ela tem um formato geóide, como nós vimos na aula passada, ou seja, o nosso planeta ele é esférico e ligeiramente achatado nos polos, certo? Como a imagem que eu mostrei para vocês na aula anterior. E a sua superfície, né, nós sabemos que a maior parte dela é coberta por água, como nós já sabemos, ou seja, ela é coberta por mares e oceanos, ok? Então, é importante aqui ressaltar também e relembrar a questão dos meridianos e paralelos, né? Essa questão de localização. Então, nós vimos também na aula passada que para localizar cada lugar na superfície terrestre foram estabelecidas linhas imaginárias, tá? Que dividem a Terra em diversos pontos, ok? Então, na posição horizontal, essa linha ela é chamada de paralelos, como vocês estão vendo aí na imagem. Observem essa imagem, ok?
sendo o principal paralelo dele, né, a linha principal é a do Equador, ok? Nós vimos também uma imagem na aula passada, que por sua vez, né, vai dividir, essa linha do Equador ela vai dividir, tá, a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? Então, essa imagem é só para vocês visualizarem como são esses paralelos, certo? Então, ele vai dividir aí a Terra, tá? Em linhas imaginárias, tá? A principal linha é do Equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte, que está na parte de cima, e o sul, na parte de baixo, ok? E nós vimos também, né, os meridianos, né, que ficam na posição vertical, que é a imagem aí azul que vocês estão visualizando. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, né, que divide a Terra também em dois hemisférios, mas em leste e oeste, tá? O leste à direita, que também chamamos de Oriente, e o hemisfério oeste chamado de Ocidente, tá? Então a imagem aí dos meridianos é só para você ver a posição que são os meridianos, tá? E nós também vimos vamos recordar aqui, né, as zonas climáticas, tá? Nós vimos que os climas, né, do planeta, eles são determinados de acordo com a localização geográfica do lugar e a intensidade de luz solar que recebe em certos períodos do ano, tá? Ou seja, a Terra, como ela possui uma forma geóide, né, ela vai receber essa luz, esse calor de formas diferentes, tá? Vai ter pontos em que vai ser mais frio, vai ter pontos que vai ser mais quente, tá? Então, a luz solar, né, que incide na superfície do planeta, ela não atinge com a mesma intensidade em todos os lugares, ok? Então, é por isso que nós temos as zonas climáticas, certo? E só a gente finalizando aqui essa lembrança, tá, da aula passada em zonas climáticas, paralelos e meridianos, que nós estamos só recordando esse conteúdo, eu trouxe aqui para vocês também o que é fuso horário, tá, que também aborda a questão do fuso horário. Eu não dei na aula passada porque a atividade não incluiu o fuso horário, mas essa atividade de hoje vai incluir ele, tá? E o fuso horário, turma, ele é determinado pelo meridiano de Greenwich, tá? Ao total, existe 24 fuso horários, ok? Então, os fuso horários, eles também são denominados, tá? De zonas horárias, tá? Foram estabelecidas através de uma reunião composta por representantes de 25 países, tá? Em Washington, nos Estados Unidos, e a finalidade disso a finalidade desse fuso horário, dessa divisão, é de padronizar o cálculo de tempo em todo o planeta Terra, ok? Então, o fuso horário é para isso, porque tem essa finalidade, certo? E aqui no nosso país, oficialmente, existem 4 fusos horários no Brasil, tá? Isso significa que o governo brasileiro ele divide o país em 4 áreas, em que cada um se encontra em um horário diferente, certo? E por que que o Brasil tem diferentes fusos horários? Por que que ele vai ter esses 4 fusos horários, né? Os fusos horários do Brasil eles são divididos em 4. E por causa da sua... E por que que ele tem que ter 4 fusos horários aqui? Por que que foi estabelecido essa divisão? É por causa da extensão territorial em questão do leste e oeste, tá? O nosso país, nós sabemos que em questão territorial ele é muito grande, tá? E por conta disso, tá? Houve, né, essa reunião e o Brasil, ele tem esses 4 fusos horários por conta da sua extensão territorial de leste a oeste, ok? Então, lembre, tá, que os fusos horários, tá, eles foram criados para padronizar o horário mundial, tá? Então, vamos lá, vamos só recordar aqui novamente, ok? Fuso horário. O globo terrestre ele está dividido em 24 fusos horários, certo? Cada um deles equivale a 1 hora, ok? Ou 15 meridianos ou 15 graus de longitude, certo? O Greenwich, né, que fica em Londres, é o fuso de referência. A hora oficial, né,
a hora oficial mundial, né, ou a hora GMT, como é conhecido muito lá fora, né, Greenwich Meridian Time, tá? Então, como a Terra ela gira de oeste para leste, todo horário a oeste está atrasando e todo horário a leste está adiantando em relação a Londres, tá? Em relação a Greenwich, ok? Então, esses fuso horários, tá? Eles vieram, né? Eles foram criados, tá? Para padronizar o horário mundial, ok? Para a gente ter uma ideia, né? Como é que funciona mundialmente, para ter essa padronização, para não ter relação aqui ser diferente no outro, só que a gente vai ter atraso, né? Decorrente ao fuso. Como nós temos 4 aqui no Brasil, né? A gente vai ter uma diferença em horários, tá, em questão. Mas isso, gente, não se preocupe agora. Vocês vão ver isso precisamente mais lá na frente. Aqui só é o básico, né? O início dessa questão do conceito de fuso horário para vocês, ok? Então, eu desejo a todos aqui, tá? A gente finaliza aqui com os fuso horários, que eu tô trazendo aqui para vocês, porque tem uma questão relacionada a fuso horário na atividade de vocês, tá? Vocês já estão sabendo que eles foram criados para padronizar o horário mundial, que o nosso país tem 4 fuso horários, tá? Então, eu desejo a todos uma excelente atividade, um bom trabalho. Se ainda tiverem alguma dúvida, tá? Então, vocês podem estar me enviando uma mensagem com a respectiva dúvida de vocês, tá? Eu desejo uma excelente atividade, um excelente trabalho, tá? E até a próxima aula, ok? Essas orientações aqui, tá? É só para ajudar vocês, juntamente com a aula passada e o conteúdo que nós já vimos aqui, que vocês vão realizar essa atividade, certo? Até a próxima aula, turma. Tchau!